Na sequência, na página 40, nós vamos ver o potencial elétrico, né? Toda vez que há um campo elétrico gerado por uma carga, na região que circunda essa carga, a cada ponto que estiver localizado nessa região, é associado a esse ponto um campo elétrico, tá? E quanto mais próximo estiver este ponto da carga que gera o campo elétrico, maior é o seu potencial elétrico. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós podemos dizer que o potencial elétrico no ponto A é maior que o potencial elétrico no ponto C e maior que o potencial elétrico no ponto B, tá? Para calcular o valor desse potencial elétrico, que é representado pela letra V nesse ponto, eu utilizo o valor da constante eletrostática vezes o valor da carga que gera esse campo elétrico e divido isso pela distância que está esse ponto dessa carga elétrica. Essa é a fórmula que nós iremos utilizar para calcular o valor do potencial elétrico. Assim como existe a diferença na energia potencial, no deslocamento da carga de um ponto para outro, também vai existir a diferença de potencial elétrico, também chamada de DDP. Ou vocês vão encontrar em livros essa mesma diferença de potencial chamada de tensão elétrica, ou ainda chamada de voltagem. Mas todos querem dizer a mesma coisa. Querem dizer o quê? A variação que existe no potencial elétrico nesse deslocamento. Para calcular essa variação, ou DDP, ou voltagem, ou tensão, no deslocamento de uma carga de um ponto A até um ponto B, nós vamos pegar o trabalho que a força realiza para fazer esse deslocamento de A para B e dividir pelo valor da carga que está sendo deslocada, tá? Então, essa é a fórmula que nós iremos utilizar para calcular a diferença de potencial elétrico, ou DDP. Essa diferença de potencial, a unidade de medida dele é o volt ou o joule por coulomb. Nas superfícies equipotenciais, o nome já diz, iguais, potenciais, ou seja, em superfícies em que os potenciais são iguais, essas superfícies são as linhas, né, que são traçadas em cima das linhas de campo elétrico e elas são perpendiculares. Nessas linhas, qualquer ponto que estiver localizado na mesma linha terá o mesmo valor de potencial elétrico, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um campo elétrico uniforme, né? Aqui as linhas de campo saem da carga positiva em direção à carga negativa e as linhas traçadas de potencial elétrico sendo perpendiculares, fazendo um ângulo de 90 graus com as linhas de campo. Quanto mais próximo estiver o ponto ou a linha, né, a superfície equipotencial lá da carga, lá da placa que gera o campo elétrico, maior é o potencial nesse ponto, maior é o potencial nessa superfície. Então, nesse caso, o potencial elétrico na linha 1 é maior do que a superfície 2, maior do que a 3, maior do que a 4. No caso, no vácuo, né, a carga que gera o campo é uma carga positiva, traçando as superfícies aqui equipotenciais, no caso foi o potencial superfície 1 e 2, nós podemos observar que o potencial nessa superfície 1 é maior do que o potencial na superfície 2, por quê? Porque essa linha está mais próxima da carga que gera o campo. Tá certo? Então, superfícies equipotenciais são isso, são linhas traçadas, né? Linhas traçadas perpendiculares às linhas de campo elétrico, nas quais em que os pontos que estiverem mais próximos das cargas que geram o campo têm maior potencial. Para você calcular a diferença de potencial nessas superfícies equipotenciais, você vai utilizar o valor do campo elétrico gerado por essas cargas, no caso, ou uniforme ou no vácuo, e multiplicar pela distância em que o ponto vai estar localizado. E assim você calcula a DDP, ou tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico.